Olá, começamos agora mais um Hora da Saúde, o programa que é uma produção do Hospital de Amor que leva para você aí na sua casa informação de qualidade sobre saúde. Em cada programa um tema diferente. Considerada uma infecção sexualmente transmissível, a sífilis atinge milhões de pessoas em todo o mundo e continua sendo um desafio quando falamos de saúde pública. Ao longo da história, a doença não poupou nem reis nem plebeus. Todos sofreram o estigma de serem portadores da temida peste venérea, cuja disseminação era atribuída aos invasores de terras vizinhas ou países longínquos. Mas o que mudou de lá para cá? Vamos saber tudo no Hora da Saúde de hoje. Para me ajudar a começar a falar mais sobre esse assunto, meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Oi, Marcelo. Olá, Gláucia. Começar não, falar o programa todo sobre isso, né? Exatamente, um tema bastante relevante. No Brasil, segundo os dados do Ministério da Saúde, a sífilis tem avançado nos últimos anos entre as mulheres, especialmente mulheres negras e jovens na faixa etária entre 20 a 29 anos. Muito interessante, hein, Marcelo? Os dados mostram ainda que a região do país com o maior número de incidência é a região sudeste, representando 51,5% dos casos notificados, seguida da região sul com 24,3%. Vamos sentar, Marcelo? Uma estatística importante da gente observar, Gláucia, especialmente porque a sífilis é uma doença que a gente precisa notificar quando faz o diagnóstico. Certo. E essa prevalência aumentada no Sudeste, um número bastante expressivo, ela se dá muito pelo fato de que, às vezes, em outras regiões, não é que ela ocorra com menor frequência, mas é em relação à notificação, a como eu conto esse dado, como ele entra e passa a existir para as estatísticas em saúde. O que também passa a ser tão assustador ou mais assustador quanto. Exatamente. A gente está numa área que tem uma boa cobertura de saúde, como a região sudeste, tem essa alta prevalência. Imagine em regiões onde o acesso à saúde é um pouco mais difícil. Certo. Marcelo, para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu queria que você começasse explicando primeiro o que é sífilis. Tem mais de um tipo da doença? Sim. A gente tem várias formas da sífilis. A sífilis é uma doença que é causada pela infecção de uma bactéria, que é o Treponema pallidum. Quando essa bactéria entra no corpo do hospedeiro, é que a doença se desenvolve. E a forma de transmissão se dá de duas maneiras. Ou através do contato sexual, ou do contato com a ferida. Na sífilis secundária, por exemplo, isso pode acontecer. Ou de transmissão vertical, quando passa da mãe para a criança durante a gestação. São as duas principais formas de transmissão. Ou seja, através do contato sexual, contato direto, ou quando você tem essa transmissão vertical da mãe para a criança. Então, o que causa a sífilis é uma bactéria? É uma bactéria. Então, ela é transmissível. A gente tem um agente causador. A bactéria, ela entra dentro do indivíduo através desse contato e ela vai provocar uma lesão. Essa lesão, que vai se desenvolver ali no começo do contato, entre 30 e 90 dias, do contato com o indivíduo infectado, vai gerar uma úlcera. Essa úlcera forma uma ferida, né, de fundo limpo, bordas regulares, indolor, não coça, não tem pus, não tem sangramento. Às vezes você pode ter um aumento da região dos linfonodos da virilha, então linfonodomegalia ali na região da virilha, e essa é a forma primária. Essa ferida, ela vai desaparecer espontaneamente. Então, se eu não fizer nada, mesmo assim ela desaparece. E aí eu tô com a bactéria, eu consigo transmitir, né, no contato sexual. Essa é uma das formas, a forma primária. A forma secundária, você costuma ter lesões na palma das mãos, na planta dos pés, que são nodulares, formando umas vesículas, e essa vesícula, você tem, às vezes ela se rompe, ali tem uma alta quantidade da bactéria, então ali você tem transmissão nesse contato com essa secreção e também através da relação sexual. Existe a forma latente, em que a doença, a bactéria fica ali no hospedeiro, né? Você consegue transmiti-la, você encontra ela na detecção do exame, e a forma terciária, que costuma aparecer tardiamente, que anos atrás, quando a gente não tinha acesso ao tratamento com muita facilidade, era uma forma até comum.
A sífilis é uma doença em que a bactéria tem uma predileção pelos vasos, é uma espécie de vasculite que a gente fala. Sim. Então, por conta dessa agressão a esses vasos, você tem lesão no sistema nervoso central, que vai provocando a lesão que é característica dessa forma terciária da sífilis. Mas para chegar lá, a doença precisa estar num grau avançado. Você precisa de um tempo muito grande de contato com a bactéria sem o tratamento adequado, né? Então, ou você teve contato hoje e aí não teve acesso ao diagnóstico, não ocorreu o tratamento, ela vai evoluir, progredir até a forma terciária, ou no meio do caminho você teve, tratou, mas se reinfectou eventualmente. Sim. E aí pode desenvolver essa forma. Marcelo, e tem algum motivo para essas feridas, essas lesões provocadas pela sífilis acontecerem mais na virilha e também na planta dos pés e das mãos? Então, a gente tem esses tempos diferentes. Então, uma coisa é a úlcera. A úlcera genital é a característica da forma primária da sífilis. Sim, é a primeira que aparece. Isso. E aí uma das manifestações da doença. Nessa fase, você pode ter aumento do linfonodo, como se fossem ínguas na virilha, certo? Isso é um padrão de doença. O outro padrão da sífilis secundária é de que você tem essas lesões de pele em todo o corpo e que a gente precisa lembrar que ela também acomete palma das mãos e planta dos pés. Isso faz parte do diagnóstico diferencial da sífilis em relação a outras doenças que também causam essas lesões nodulares no indivíduo. Certo. Toda vez que eu estou investigando infecção sexualmente transmissível, como é o caso da sífilis, eu também investigo outras infecções sexualmente transmissíveis, porque elas, de modo geral, se dão pelo mesmo processo de transmissão. Então, se eu tive a chance de contrair sífilis por conta de uma relação sexual desprotegida, eu também posso ter tido a chance de contrair HIV, HPV, outras formas de uretrite, como, por exemplo, gonococo, com a gonorreia, clamídia. Então, a gente geralmente investiga junto. Cada uma dessas doenças tem manifestações específicas, especialmente na região genital, que vão fazer diagnóstico diferencial na forma primária, e na forma secundária tem diagnóstico diferencial com outras doenças de pele. Marcelo, você falou agora há pouco, né, sobre a transmissão sexual, né, por relação sexual e também de mãe para filho. Tem alguma outra forma de transmissão ou não? Basicamente são essas duas? São essas duas, né? Lembrando que na forma secundária, quando eu tenho essas lesões e eu tenho o rompimento das vesículas, eu consigo ter transmissão pelo contato com aquele líquido, né? Então, além dessa forma de transmissão. E sinais e sintomas? Quais são os principais sinais e sintomas da sífilis? São as úlceras? Então, o primeiro sinal é essa lesão. Essa lesão ela pode acometer, no caso do homem, na região da glândula, de todo o pênis, no caso da mulher, a vulva, vagina, o canal vaginal, na região anal, tanto no homem quanto na mulher, também pode acontecer, e na mulher também na estrutura do colo uterino pode acontecer. Então, na sífilis primária, essa em que eu tenho a lesão, às vezes eu não faço o diagnóstico porque não é uma lesão que chama atenção. Então, às vezes chama atenção o linfonodo aumentado na região da virilha, então aparece um caroço na virilha e às vezes a gente procura ajuda em decorrência disso. Essa é uma situação, mas também pode acontecer de eu notar a ferida e procurar ajuda por conta disso. No caso da anatomia feminina, quando a gente vai falar sobre lesões que estão na região interna, eu vou só conseguir identificar se eu fizer um exame especular. Então, às vezes, eu não percebo que aconteceu isso, porque eu não vi a lesão, né? E esse é um outro grande perigo. A gente achar que está tudo bem, que não está correndo risco, porque eu não vi nada, mas se a lesão ela é interna ou na região da borda anal, por exemplo, e eu não estou percebendo, eu corro risco, estou correndo risco, estou transmitindo e não percebo. E o diagnóstico é feito de que maneira? Então, a gente faz o diagnóstico com 2 etapas. Então, existe 2 tipos de teste. Um teste que é o teste treponêmico e um teste que é não treponêmico. No teste treponêmico, a gente vai buscar a bactéria, elementos da bactéria. No teste não treponêmico, a gente vai ver anticorpos que estão relacionados à defesa do corpo em relação à bactéria. Quando a gente está fazendo o teste que a gente utiliza para rastreio,
como por exemplo no caso dos testes rápidos, a gente tem a possibilidade de estar diante de um caso em que eu tenho um indivíduo que foi tratado e está com uma cicatriz imunológica, então eu preciso entender se já teve um diagnóstico prévio ou em que fase de doença a gente está. Então, quando eu vou fazer rastreamento, eu preciso de um teste não treponêmico nas unidades básicas de saúde para rastreio. Uma vez que esse teste veio positivo, então eu faço a próxima etapa, que é um teste treponêmico, em que a gente vai buscar a presença da bactéria, né, como por exemplo o FTA-ABS. Esse é o que a gente utiliza para poder fazer o diagnóstico. E aí o tratamento vai ser feito com base nisso, em que a gente vai utilizar um teste não treponêmico, como o VDRL, como marcador de sucesso do tratamento. Uhum. Então, uma vez que eu tenha contato com a bactéria e esteja desenvolvendo a doença, eu começo o meu tratamento com um antibiótico e vou monitorando a cada período de tempo, então em alguns meses específicos, se eu estou tendo queda desse título que a gente fala. Então, se o valor lá no exame de sangue está diminuindo. E aí, de acordo com esse parâmetro, a gente vai considerando o tratamento como sucesso ou insucesso. Marcelo, as pessoas ainda têm medo de irem ao consultório com suspeita de sífilis, falar com o médico, elas estão com suspeita de estarem com sífilis, de procurarem a doença, procurarem informação? Então, a gente tem uma mudança de geração. Uhum. E conforme as gerações mudam, as preocupações mudam. A sífilis já foi um grande problema um tempo atrás. E nessa época em que a sífilis já foi um grande problema de saúde pública, esse tema já foi melhor abordado ou dialogado. Hoje em dia, a gente tem um distanciamento da geração mais jovem em relação às infecções sexualmente transmissíveis. Uma questão, às vezes, de banalização em relação a isso. Ou falta de diálogo e informação também? Não só, mas a gente tem uma relação muito grande com outras infecções que são sexualmente transmissíveis e que é como se a gente tivesse um pouco com um menor medo, em relação às infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente não vê a procura no consultório com tanta frequência da geração mais jovem, embora eles estejam mais abertos ao diálogo. Sim. Então, isso é uma coisa que facilita. A gente precisa falar mais sobre isso, especialmente por conta dos impactos em saúde pública que a sífilis pode causar. Então, para quem está assistindo a gente em casa, para quem é pai, para quem é mãe e que gostaria de trazer esse tema, é importante a gente abordar isso com os nossos filhos, independente das idades, para poder esclarecer que essas infecções existem, que elas vão ser transmissíveis através das relações sexuais desprotegidas e que o melhor jeito de a gente prevenir é fazer educação de saúde, entender quais são os riscos. A gente atende no consultório com muita frequência adolescentes falando sobre contracepção e hoje, como a gente tem um grande aumento de métodos contraceptivos, a gente acaba que esquece de conversar também sobre infecções sexualmente transmissíveis. A gente fala sobre o uso de preservativo como um método contraceptivo, mas a gente tem que lembrar que o uso de métodos contraceptivos não impede a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis e esse é um grande problema. A sífilis, que era uma doença que estava controlada, voltou a ter seus casos aumentando, especialmente um tipo muito específico, que é a neonatal, ou seja, um indicador de que a transmissão é vertical, aquele tipo em que passa da mãe para a criança, como a gente comentou anteriormente. Isso é um indicador para a saúde pública que é muito negativo. Então, como a gente comentou na entrada do programa, a faixa etária em que isso mais acontece envolve mulheres jovens. E isso envolve mulheres jovens justamente porque o controle de natalidade está bem assegurado com métodos contraceptivos disponíveis. Mas o controle de infecções sexualmente transmissíveis, não, isso depende de uma questão maior de adoção de hábitos como o uso de preservativos masculinos e femininos. Então a gente precisa falar sobre isso. E você precisa continuar conosco aqui no Hora da Saúde. A gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco e vamos falar mais sobre essa doença. A sífilis tem cura? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.